Fala galera, Paulo aqui. Vou fazer sempre esses videozinhos informativos, né? Eu sempre fiz isso na minha área, como personal trainer, e vou estar tentando fazer aqui também com dicas sobre comportamento dentro do espectro do autismo, tá? No que eu puder ajudar, tô aí. Então, vou falar um pouquinho aqui hoje sobre comportamento problema ou comportamentos indevidos, ou que algumas pessoas chamam de birra. São várias coisas, né? Até uma birra é um comportamento. Algumas pessoas nomeiam assim, né? E todo comportamento ele tem uma função, ou seja, ele não acontece à toa. O nosso maior defeito é olhar para um comportamento e olhar só para ele, não olhar o global, o que está em volta, né? Para você realmente entender uma situação, você tem que tentar abrir os seus horizontes. Por que eu digo isso? A gente vai usar a aba aqui, né? Análise do comportamento aplicado. A gente realmente analisa um comportamento na prática. E a primeira coisa é entender rapidinho isso aqui, ó. Toda vez que um comportamento acontece, ele acontece em determinado ambiente. E para eu entender esse comportamento, eu preciso tentar entender o que aconteceu antes, né, um antecedente, o que levou esse comportamento a acontecer, né? Esse A que é o antecedente, esse B é o behavior, que é comportamento em inglês, né, que vem do behaviorismo, essa ciência, a aba, ela vem da análise do comportamento. Então a gente coloca aqui o B de behavior, que é comportamento. Então aqui é o antecedente, aqui é o comportamento. Algo acontece aqui e leva para esse comportamento. Esse C aqui é a consequência. O que acontece depois desse comportamento? Qual é a consequência? Dependendo da consequência que acontece depois do comportamento, a gente reforça ou não reforça o comportamento. O que eu estou querendo dizer? Imagina que o seu filho, você sai com seu filho, chega dentro de um supermercado e ele se joga no chão. E aí a gente tem que entender por que ele se jogou no chão. Porque quando vocês chegaram, né, o antecedente, ele viu um chocolate que ele gostava. Ele se jogou no chão e começou a dar birra. Você fez o quê? Você deu o chocolate. Essa foi a consequência. A consequência de se jogar no chão, que foi o comportamento, foi ganhar um chocolate. Então você provavelmente está reforçando aqui, ó. Você está aumentando que esse comportamento aconteça mais vezes. Porque sempre que vocês chegarem no supermercado e ele quiser o chocolate, ele vai se jogar no chão. Porque ele sabe que tem a probabilidade de você dar o chocolate. Se você não dá o chocolate, provavelmente você está diminuindo a probabilidade que esse comportamento aconteça de novo. Olhando assim é muito simples, né? Mas a gente sabe que não é tão fácil assim quando se trata de criança, principalmente criança autista, né? Mas basicamente tem que entender isso. Por que eu estou falando? Porque todo comportamento, seja ele problema ou não, ele acontece dentro de um ambiente e isso tem um motivo, né? E aí, para eu entender esses comportamentos problemas, isso aqui é muito bom para os pais, para professores e tal, tanto para crianças atípicas, mas também típicas, né? Eu preciso entender isso aqui, ó. Qual a função do comportamento? Todo comportamento tem uma função. E basicamente, quando a gente fala de comportamento problema inadequado, a gente fala dessas quatro funções aqui, ó. Primeiro, sensorial. A função do comportamento, do mau comportamento, pode ser algo sensorial, quando a gente fala, principalmente quando fala de criança atípica. Ela entra num lugar que está ventando muito, ela não gosta, tem um barulho que ela não gosta, pode estar muito frio, é o tecido de uma roupa. Então, às vezes, ela começa a entrar num comportamento inadequado, que pode vir a se tornar uma crise, por um problema sensorial. Também tem a questão tangível. Quando a gente fala tangível, a gente está falando porque ele quer ter acesso a alguma coisa. Pode ser uma comida, ou pode ser um brinquedo, pode ser ir para algum lugar específico. Então ele começa a se comportar de uma forma para que ele consiga ter acesso àquilo que ele quer. É tangível. Fuga ou esquiva, né? Isso aqui pode acontecer muito na escola. É quando a criança, se o professor passa uma tarefa, ela não quer fazer aquela tarefa. Imagina que ela pega e joga. O professor dá um livro com uma tarefinha, ela joga o livro no chão. Se a consequência disso for que ela não faça a tarefa, ela conseguiu o que ela queria, ela fugiu daquela tarefa, ela se esquivou daquela tarefa específica. Então isso é fuga ou esquiva, quando ela não quer fazer alguma coisa. E atenção, isso acontece muito com criança, né? Criança típica também. É a criança que ela se comporta de forma
de uma forma até muitas vezes inadequada, porque ela quer a atenção dos pais, a atenção do coleguinha, a atenção do irmão. É aquela criança que ela, às vezes você vai com seu filho no parque, aí você para ali, tem um amigo seu, chega com o filho dele, você vai dar uma atenção para o filho do seu amigo e o seu filho começa a se comportar de forma adequada porque está querendo chamar a sua atenção. Então, entendendo essas quatro funções aqui, ó, sensorial, tangível, fuga e atenção, você começa a entender mais ou menos por que, que o comportamento acontece. E por que isso aqui é importante? Porque quando eu tenho um comportamento inadequado, que provavelmente pode se tornar uma crise, quando você pega uma criança, as crianças autistas têm uma probabilidade maior de ter crises, né? É, é muito importante saber por que o comportamento aconteceu, o que está querendo acontecer, o que levou a criança a se comportar daquela forma. Porque se eu olhar só para o comportamento, é, eu não vou conseguir saber, na verdade, por que ela se comportou daquela forma, né? O comportamento em si. E eu posso, na verdade, estar aumentando, dependendo do que eu faça, após aquele comportamento, eu posso estar aumentando a probabilidade daquele comportamento acontecer. Ou eu posso estar aumentando o panorama daquele comportamento. Talvez era um comportamento assim, é, que só ia vir até aqui na questão de crise, e dependendo do que eu faço, ele vai até aqui. Por que que eu falo? Porque se eu colocar aqui, ó, morder, é um comportamento da criança, morder. Isso aqui pode ser várias formas, por exemplo. Às vezes, eu levo meu filho num local, coloco uma blusa de frio nele, ele não gosta daquele tecido, então isso é sensorial, e ele começa a chegar lá, começa a morder a blusa, começa a se morder, começa a me morder, começa um comportamento muito ruim. Se eu olhar só para aquele comportamento, eu posso achar que ele está querendo que eu pegue ele no colo, eu pego e não vai melhorar o comportamento. Mas pode ser que seja sensorial, então se eu tirar a blusa, melhora. Assim, a perspectiva é que melhore. Então eu tenho que tentar olhar o que veio antes daquele comportamento, tentar conhecer ali a criança e seus antecedentes para saber. O morder também pode ser tangível. Pode ser que meu filho está com um brinquedo e eu tome o brinquedo por algum motivo e ele comece a se morder, eu comece a me morder. Esse comportamento, então, já é por quê? Porque eu tomei o brinquedo. Se naquele momento eu quero parar com aquilo, eu dou o brinquedo de volta. Se eu der o brinquedo dele parar de se morder ou me morder, é porque era por isso, era tangível, ele queria algo. Pode ser fuga ou esquiva. O professor está na sala de aula, ele passa uma tarefa e o cuidador que está ali do lado, né, o professor de apoio, está querendo que ele faça a tarefa e ele começa a morder o professor. Se o professor desiste e fala que ele não precisa fazer a tarefa e ele para de morder, porque ele estava mordendo porque ele estava querendo fugir da tarefa. Ou atenção, acontece muito. Você pode estar, novamente o exemplo, você está com seu filho passeando no parque, chega um amigo seu com o filho dele, você vai dar moral pro filho dele, seu filho começa a te morder. Aí eu posso pensar, é porque ele quer que eu tire a blusa dele, é sensorial. Ué, e eu vou tirar, não vai adiantar nada, porque ele, na verdade, quer a sua atenção. Se você parar de dar atenção pro seu filho e dar atenção para ele conseguiu o que ele queria. Se ele parou, é porque a função do comportamento era atenção. Então, esse aqui é só o básico para a gente entender que o comportamento problema, ele realmente é problemático, né? Por quê? Porque você tem que entender a função desse comportamento. E para isso tem que ter muita observação, tem que ter é, um poder, uma paciência para tentar entender o que estava acontecendo, tentar buscar o que aconteceu dias atrás. Por isso que precisa de ter uma equipe multiprofissional qualificada para te ajudar. Mas você, pai, assim como eu, a minha esposa e outros pais, se você estudar isso aqui, você ajuda. Você vai começar a entender melhor seu filho, tentar evitar, às vezes, que alguns comportamentos aconteçam, né? Mais para frente eu vou fazer um vídeo falando aqui de formas de tentar identificar antes que esse comportamento aconteça. E aí você pode até trocar ideias com a equipe que te atende e você vai poder passar mais informação para a equipe e assim a equipe pode montar um plano de ação mais eficaz. Então era isso que eu queria deixar aqui para vocês hoje, essa super dica aí. Espero que vocês tenham gostado. Valeu!